Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do CPT na TV, aqui na Ubra TV, comigo, Júlio Lemos. E eu, Luana Lemke. É um prazer estarmos juntos aí na hora do seu almoço outra vez, nesta semana super especial, em que nós comemoramos os 501 anos da Reforma Protestante e também o aniversário da nossa Rádio CPT, há 4 anos, uma boa companhia para você, né, Luana? É, dia 31 de outubro, no dia da Reforma Luterana, a Rádio CPT também celebra 4 anos. E você pode conferir a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br e também nossas lives em facebook.com/Rádio da IOV. Um dos programas de maior sucesso da nossa grade é o Revista CPT. É o Revista CPT que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira às 10h30 da manhã e a gente quer abrir aqui o cardápio semanal dos destaques da rádio com um programa bem legal, uma entrevista com o professor Gilcler Regina falando sobre vencendo obstáculos. Confira. Então, se você vai na igreja e não tem a prioridade da fé, você está sendo apenas um número. Você não está abrindo o coração. Você não está praticando o maior exemplo de Jesus Cristo, que é a humildade. Imagine você que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Eu queria ver um presidente de multinacional lavar o pé do porteiro. Já pensou? Então, o drama desse falta de equilíbrio entre humildade e arrogância é isso aí que tem contribuído para que nós não consigamos dar uma sequência melhor nessa linha, porque tem muita gente sofrendo carência humana. Vocês não imaginam como tem carência humana. É verdade. Eu recebo da África, eu recebo de Angola, de Moçambique, uma média de 40 mensagens por semana. Você precisa de ver como que é um pessoal carente. E, ao mesmo tempo, muitas vezes educado. Ele chega e fala assim: professor, eu posso lhe fazer uma pergunta? Enquanto eu não falar assim, sim, você pode, ele não me faz a pergunta, mesmo que eu leve 2 ou 3 dias para responder. Então, o problema aqui no Brasil é a falta de equilíbrio entre educação. Educação e treinamento, inclusive. Exatamente. Porque o que é educação? Educação são princípios, são crenças, são valores. O caráter é o alicerce sobre o qual tudo o mais é construído. Então, educação vem de berço. É diferente. Treinamento, eu que trabalho treinamento nas empresas, eu falo, educação é berço. Treinamento é o princípio da repetição. É fazer, repetir até ficar bom. Então, quer dizer, é esse o jeito de fazer. Eu provo muitas vezes na palestra que quando você treina, 2 coisas acontecem. 1, você fica melhor na repetição. 2, você faz sem pensar. Então, se você pode fazer sem pensar, se você pode se treinar para fazer o bem, por que não treinar também? É verdade. O que é treinar a sua fé? A oração não é um treinamento da fé? Com certeza. Uma conversa com Deus? Quando você leva isso para o mundo das empresas, ou as pessoas em geral, eu sempre falo assim, olha, eu gosto de praticar 100% de energia e 110% de alegria. Maravilha. Aí eu falo assim, mas por quê? Porque quando acabar a energia, você ainda tem 10% de alegria para carregar a bateria da energia. E aí você retoma novamente. É verdade. Então eu acho que esse eu sempre falo assim, olha, o sorriso é o melhor cartão de visitas. Ontem eu estava ali em Canela, uma convenção. Eu disse para eles, eu falei, olha, às vezes num semáforo, num farol lá em São Paulo, aqui chama de sinaleira. Sim. A pessoa vem com aquela balinha, e aí ele vem e você compra aquela balinha para ajudá-lo, e quando você vê aquele sorriso daquela pessoa, idosa ou novo, e sorrindo, e ele diz, Deus abençoe, aquilo encanta o meu coração. Porque um sorriso é sempre um sorriso. O sorriso que veste o seu rosto, ele é o sorriso que veste a sua alma. E o tamanho do seu sorriso, ele tem que ser muito maior da sua preocupação com o tamanho do seu sorriso do que o tamanho com as medidas do seu corpo. Porque hoje o culto ao corpo é que está prevalecendo. É verdade.
né? Então as pessoas estão se matando. Você vê na TV e nas reportagens as pessoas tomando uma medicação que é até para animais, né? Para cavalo. Dr. Bumbum, por exemplo, foi um caso que foi muito noticiado, né? Mas por causa do quê? Culto à beleza. E a beleza da alma? É verdade. Enquanto a Bíblia diz que o coração alegra formoseia o rosto, né, professor? Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E um dos grandes problemas da atualidade chama-se ansiedade. Você mesmo aí que não aguenta nem sequer terminar de aquecer a comida no micro-ondas, não é verdade? É verdade. E a gente quer trazer para você uma entrevista com o pastor Adelar Muniveg, da Hora Luterana, falando sobre esse tema, ansiedade, no programa Pergunte ao Pastor. Desde o ano passado, a Hora Luterana lançou no Brasil, fala portuguesa, né, conteúdos em português e também para todos os países de fala espanhola, um portal muito interessante, um portal interativo, chamado vivenciar.net, de vivência, vivenciar.net, né? www.vivenciar.net, e é uma forma que nós oferecemos ajuda para todas aquelas pessoas que sofrem com o medo, com síndromes do pânico, depressão, ansiedade, enfim, pessoas que têm dificuldade até com a tecnologia ou com pornografia. Nós temos cerca de 11 conteúdos ou 11 assuntos para ajudar as pessoas. O campeão de acesso que nós temos é a ansiedade. Então a gente sabe que quando a depressão nos atinge, geralmente nós temos uma dificuldade de lidar com o nosso passado. Quando a ansiedade nos atinge, nós temos uma preocupação excessiva com o futuro. E o grande desafio, eu vi que o senhor estava falando antes, até citou aquela palavra de Jesus, de Mateus 28, versículo 20, quando Jesus diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um grande desafio é a gente viver o dia de hoje, nessa certeza do pão de cada dia e nessa certeza da presença de Deus, nesses momentos complicados que muitas famílias têm enfrentado, com esses males que eu digo não são modernos, mas eles têm se acentuado muito ultimamente. E falaste sobre ansiedade, que é o mais buscado, mais conectado aí. Eu pergunto assim, qual seria, em palavras bem simples, claras, objetivas, qual é a resposta mais importante que o senhor daria para alguém que agora, nesse momento, está em ansiedade, ansioso aí na vida? O que o senhor diria para eles? Olha, aquela certeza, como eu disse antes, do que Jesus disse, do estarei convosco todos os dias, então de nós não temermos tanto o amanhã, não nos preocuparmos tanto com as coisas. Jesus, ele diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. E ele diz: e todas as outras coisas que tiram o nosso sono, que causam perturbação. Jesus diz: todas as outras coisas, elas serão acrescentadas. Eu vejo, pastor Martinho e queridos ouvintes, que nós temos uma dificuldade com o primeiro mandamento, né? Quando Deus ele diz: olha, eu sou o Senhor teu Deus, não tenha outro. E às vezes a gente diz: mas eu não tenho nenhum Deus escancarado, eu adoro somente a Deus, não tenho um Deus falso. E aí na explicação do catecismo, quando diz que nós devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas, esse é um grande desafio. E nós todos, né? Nós temos uma enorme dificuldade e por isso precisamos de novo buscar a palavra de Deus, que é profundamente tranquilizadora, quando o salmista diz: olha, querido, querida, entrega o teu caminho, entrega a tua preocupação, entrega o teu medo, entrega a tua ansiedade ao Senhor, confia nele. E o mais? Bom, o mais a gente deixa nas mãos daquele que segura a nossa mão. E o projeto Vivenciar.net da Hora Luterana possui diversos conteúdos de temas atuais que você pode conferir lá em Vivenciar.net. Outro programa que faz o maior sucesso aqui na Rádio CPT é o Entre Elas e Deus, que é um programa apresentado pela mulherada, por Aline Koller, Tânia Koperek e Silmari Carvalho. Tem receitas, um bate-papo descontraído, muita interação, muito bom humor e sempre um assunto muito importante que é tratado. Dessa vez a gente vai conferir uma edição muito incrível, uma entrevista com a psicóloga Cristine Tini, que fala sobre o Dia das Pessoas com Deficiências. Tini, mas vamos falar sobre esse assunto, né? Da luta
da pessoa com deficiência. Você que deve trabalhar bastante com isso também, com dramas que as pessoas que têm diversas deficiências enfrentam, né, na aceitação, tanto na família, na sociedade. E você que vive isso também na família, né? Conta um pouquinho do seu histórico familiar e como que você também faz parte desse grupo aí que tem alguém na família que tem deficiência, que precisa desse amor e desse afeto. Então, a gente tem a Ruth, né, nossa irmã caçula, a menor de 4 irmãos, que é síndrome de Down. Ela tá comemorando 46 anos agora, dia 29, sábado. Querida. Tá aqui passeando em Porto Alegre, E a gente tem muita experiência, sim, para contar de como a gente viveu também com outras famílias de amigos, de conhecidos, que ao longo do caminho a gente foi encontrando em função da Rutinha, né? E é muito interessante porque ela é um tipo de deficiente, mas a gente conheceu vários tipos, até porque a mãe também era professora da PAI por muitos anos. Lá em Santo Ângelo. Em Santo Ângelo, que aliás foi a partir da Rutinha, né, do nascimento da Ruth, que a mãe largou o estado para ser prof da PAI. Olha só. Justamente para estar mais integrada com esse tipo de questão, né? E é muito interessante, porque hoje a gente já tem uma abertura para falar e para batalhar pelas questões que eu lembro que quando eu era criança não existia, né? Há 40 anos atrás a gente quase não via pessoas deficientes também, nem mesmo na vida social, né? Na comunidade. Elas não eram incluídas da mesma forma que são hoje. Omitia-se essa informação, né? De que você tinha alguém que tivesse alguma deficiência. Né? Normalmente ficava escondido, né? A família protegia ou escondia. E o pior, eu acho que é a questão mesmo da dificuldade da própria família com a chegada de uma pessoa deficiente, pelo menos quando já nasce com a deficiência, né? Que os pais têm que lidar com essa questão que mexe com o narcisismo, né? De mãe e pai, porque o que eu mais observava depois também durante a faculdade, conversando com pessoas, até pais de pessoas com deficiência, era essa questão, a dificuldade, o luto que é vivenciado pelos pais logo que nasce uma criança deficiente, né? Porque todos nós, mães e pais, a gente tem um bebê idealizado, né? Na nossa imagem, na nossa cabeça, o pai e a mãe, enquanto estão esperando, aguardando a chegada do bebê, eles já estão com uma imagem formada do que seria um filho, até no futuro, de como ele vai ser, o que ele vai fazer. Muitas das projeções dos nossos desejos são colocados nos filhos, né? Em termos de conquistas, realizações. Então, fere muito o narcisismo dos pais quando acontece, e a mãe falava disso, de como foi difícil, num primeiro momento, impactante demais, né? Tu perceber que tu tem um filho que não vai ser normal, entre aspas, né? Que de alguma forma vai depender mesmo da família muito mais, das pessoas em volta, e que vai ser uma pessoa que sim, vai ter uma dependência maior durante toda a vida, uma preocupação também, né? Mas a dificuldade até de aceitar, né? Porque parece que foi uma falha pessoal, né? O meu organismo gerou algo deficiente. E como assim? Claro que é difícil, né? Não existe uma fórmula nem nada, mas como que você, como psicóloga cristã, ajuda essas pessoas a virarem a página, né? A aceitarem essa nova condição e continuarem vivendo com felicidade? Sim, é um trabalho bem desafiante, né? Não é fácil e não é rápido, né? A gente trabalha muitas vezes a médio e longo prazo para conseguir um resultado bom, uma adaptação boa, né, das pessoas nessa nova situação de deficiência, seja ela qual for, né? E com crianças a gente repara que até é mais fácil, né? Uma criança que era saudável e que se torna deficiente, ela até se adapta melhor do que o adulto, normalmente, né? Ela consegue já
absorver melhor essa deficiência e lidar e se adaptar mais facilmente, mais rapidamente até do que os adultos. E o programa Entre Elas e Deus vai ao ar todas as terças, às 2h, em radiocpt.com.br. Agora, no nosso cardápio aqui do CPT na TV, tem uma mensagem de reflexão para você meditar com o pastor Geraldo Schiller no programa IELB em Ação. Preste atenção. Ouvimos há pouco no programa IELB em Ação a leitura de Eclesiastes capítulo 5, versículos 10 a 20. E a nossa mensagem que queremos compartilhar com você nessa tarde, amigo ouvinte, foi escrita pelo pastor Paulo Edmundo Jung, está no devocionário 5 Minutos com Jesus, de 2013, no dia 18 de outubro, e ele destaca do versículo 20, Eclesiastes 5, 20, as seguintes palavras: Deus encherá o seu coração de alegria. E o tema da mensagem é a riqueza de Deus. Ter tanto, a ponto de poder desperdiçar, parece ser a maior expressão de liberdade. Esse é um pensamento comum na atualidade e todos são influenciados a desejar algo semelhante. É com essa cultura do consumo que a economia se mantém. Tal comportamento não é de agora. Hoje, no entanto, estão sabendo explorar muito bem essa fraqueza humana. O sábio Salomão trata do assunto quando afirma que quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer, conforme vemos em Eclesiastes 5:10. Diz ele que tudo isso é ilusão. Nesse louco sonho de dar sentido à vida e preencher o vazio interior com bens terrenos, é que as pessoas fracassam, afundam e se destroem. Essa ideia é uma armadilha para prender o coração humano a coisas e não ao Criador. É uma distorção completa dos valores. Deus, que é o doador de todas as coisas, é ignorado e as suas dádivas são agarradas como se fossem conquistas próprias. Mas é tudo ilusão. O bondoso Deus tem muito a dar a cada um de nós. Alimento, veste, saúde e demais bens materiais que estão sempre entre as muitas bênçãos que Ele nos concede diariamente. Mas Ele tem coisas muito maiores a oferecer. Suas bênçãos espirituais, dadas por meio do Evangelho, nem sempre cativam um grande público. Prefere-se viver sem elas. Mas apesar disso, o amor com que Deus nos amou a ponto de oferecer o seu próprio Filho Jesus para que morresse na cruz em nosso lugar é inestimável. Ele é o único meio pelo qual somos reconciliados com Deus. Por meio dele, podemos encontrar a verdadeira paz, alegria, esperança e garantia de salvação eterna. É por isso que o sábio Salomão conclui em Eclesiastes 5, versículo 20, dizendo: Deus encherá o seu coração de alegria. Que a sua oração, querido ouvinte, sempre seja: Pai, agradeço-te por todas as bênçãos que recebo de ti diariamente. Ajuda-me para que não dedique aos bens materiais o amor e a confiança que devo dedicar unicamente a ti. Em nome de Jesus. Amém. E o IELB em Ação vai ao ar todas as quintas-feiras, às 2h da tarde, na Rádio CPT. Foi bonito, foi intenso, mas já passou rápido demais. É hora de dar tchau e nos resta agradecer a você pela sua audiência, pelo seu carinho mais uma vez. Voltamos no próximo sábado, ao 12h30. Lembrando você, para ficar ligado conosco todos os dias na Rádio CPT há 4 anos. Uma boa companhia para você. É isso aí, você também confere as nossas lives no facebook.com/Rádio da IELB. Um abençoado domingo, até lá. Grande abraço e bom fim de semana.